Neste vídeo, serão apresentados os 5 hábitos que, de acordo com a Bíblia, conduzem à prosperidade. Já se questionou sobre o que diferencia as pessoas prósperas daquelas que não são? Por que alguns conseguem crescer financeiramente, enquanto outros sempre enfrentam dificuldades? Se sente que sua vida financeira está estagnada e não evolui, apesar de muitos atribuírem a prosperidade ou a falta dela ao governo, ao sistema ou à distribuição de renda, é importante destacar que esses fatores influenciam, mas não determinam. Conforme um relatório da Flux, 60% dos multimilionários construíram suas fortunas por mérito próprio. Agora, a pergunta central é: o que leva alguém a enriquecer? O que impulsiona a prosperidade? Preste atenção, pois os resultados financeiros são alcançados por meio de hábitos financeiros. Para enriquecer, são necessários hábitos que conduzam à riqueza. Somos, em grande parte, o resultado de nossas escolhas. A Bíblia revela surpreendentemente quais são esses hábitos enriquecedores, indicando os caminhos para o progresso financeiro. E esses são os hábitos que serão apresentados neste vídeo. Antes de abordar os hábitos, é importante fazer uma ressalva. A Bíblia não promete riqueza financeira a ninguém, nem mesmo aos cristãos fiéis. Isso significa que não devemos exigir riqueza de Deus por seguir os princípios bíblicos. No entanto, é inegável que aqueles que seguem os princípios financeiros das Escrituras estão mais propensos à prosperidade espiritual, familiar e financeira. Em resumo, ao seguir o conselho bíblico, estará mais inclinado à prosperidade financeira, mas não deve exigir isso de Deus nem negociar com Ele. Feita essa declaração, passemos aos 5 hábitos que enriquecem, segundo a Bíblia. O primeiro hábito é viver abaixo de seus meios. Isso significa não gastar tudo o que se ganha, reservando parte dos ganhos. A Bíblia recomenda essa prática, lembrando a história de José no Egito, durante os 7 anos de abundância seguidos pelos 7 anos de escassez. Viver abaixo dos meios permitiu ao Egito enfrentar a escassez e prosperar no meio da crise. Este conselho também está presente em Provérbios capítulo 21, verso 20, que diz: Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Infelizmente, a maioria não tem o hábito de viver abaixo de seus meios, gastando tudo o que recebe. Para prosperar financeiramente, é essencial adotar esse hábito. O segundo hábito enriquecedor é ter mais de uma fonte de renda, como diz o ditado. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Isso se deve à necessidade de minimizar os riscos, pois se essa cesta cair, perderemos todos os ovos. É como dividir os ovos em várias cestas, um princípio que você já conhece. Afinal, quase todos estão cientes disso. No entanto, é importante ressaltar que o conhecimento não é sinônimo de sabedoria e nem sempre é aplicado na prática. Infelizmente, são poucos os que incorporam esse ditado em suas vidas. Ter apenas uma fonte de renda é equivalente a colocar todos os ovos em uma única cesta. Não importa se você possui um contrato de trabalho fixo há muito tempo, é empresário de uma empresa bem-sucedida por anos, ou funcionário público. Depender exclusivamente de uma fonte de renda é arriscado, pois os empregos não são vitalícios, as empresas podem falir e os salários, incluindo os dos funcionários públicos, podem tornar-se obsoletos. Inevitavelmente, imprevistos acontecerão mais cedo ou mais tarde. Sobre isso, Eclesiastes capítulo 11, verso 6 aconselha: plante pela manhã sua semente, e até à tarde não deixe suas mãos descansarem, pois você não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Leve em consideração este conselho. Desenvolva o hábito de ter várias fontes de renda. É um hábito que se constrói com o tempo e é praticado diariamente. Tenho amigos que adotam essa prática, e sempre que passo tempo com eles, aprendo muito. Reforçam a ideia de criar fontes de renda. Lembro-me de um dia em um restaurante com um desses amigos, enquanto almoçávamos e analisávamos como o estabelecimento poderia ser aprimorado e estabilizado. Observando o caixa, sugerimos a inclusão de sobremesas, chocolates e doces para os clientes que acabaram de almoçar. Estávamos constantemente identificando oportunidades para aumentar a rentabilidade. Aqueles que cultivam o hábito de gerar fontes de renda estão sempre atentos às possibilidades. Crie também esse hábito.
O terceiro hábito é ter um fundo de emergência. Esse fundo refere-se a dinheiro guardado exclusivamente para ser usado em situações de emergência, seja uma oportunidade positiva, como um intercâmbio, ou uma oportunidade única de negócio, ou em casos de emergências aparentemente negativas, como desemprego ou problemas de saúde. É surpreendente que algumas pessoas ainda não compreendam o poder enriquecedor de ter um fundo de emergência. Pessoalmente, questiono se as pessoas percebem o quão enriquecedor é ter um. A Bíblia nos mostra o exemplo do Egito, que durante os 7 anos de abundância, criou um fundo de emergência. Este fundo prosperou e contribuiu significativamente para a riqueza dos faraós. Mesmo que alguns argumentem que o Egito criou um fundo de emergência porque sabia que haveria 7 anos de abundância, vale ressaltar que imprevistos sempre ocorrerão. Eclesiastes capítulo 9, verso 1, afirma: Voltei e vi debaixo do sol que não é dos rápidos a carreira, nem dos valentes a batalha, nem dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, porque o tempo e a oportunidade a todos acontecem. Portanto, criar um fundo de emergência é uma prática sábia e previdente. As riquezas, o favor, a vida, tudo está nas mãos do tempo, e os imprevistos sobrevivem a todos. Não importa se servimos a Deus, seguimos seus mandamentos e estatutos, não estamos livres dos imprevistos. Contudo, a sabedoria está em estar preparado para enfrentá-los, e uma forma essencial de preparação é possuir um fundo de emergência. O dinheiro, como mencionado em Eclesiastes capítulo 7, verso 12, é uma defesa, e a sabedoria serve como defesa e dá vida ao que a possui. Digo isso por experiência própria. Se você tem acompanhado minha jornada, sabe que fiquei desempregado logo após me casar, uma fase em que assumi novos compromissos financeiros. A perda do emprego poderia ter sido devastadora, mas graças a Deus, eu já conhecia os ensinamentos bíblicos sobre o fundo de emergência. Graças a Deus, havia criado um fundo que me sustentou por mais de 1 ano, permitindo-me dedicar-me integralmente a transformar vidas por meio dos ensinamentos bíblicos sobre finanças, sem depender de um emprego fixo ou enfrentar diariamente o caótico trânsito da minha cidade. O quarto hábito enriquecedor é o investimento. Os hábitos mencionados, como viver abaixo dos seus meios, são fundamentais para possibilitar o investimento. Adquirir o hábito de investir em ações, fundos imobiliários, renda fixa, propriedades, negócios ou outros produtos é inegavelmente uma estratégia para uma vida financeira mais próspera. A Bíblia nos orienta sobre o investimento, como pode ser observado na parábola dos talentos, narrada por Jesus em Mateus capítulo 25. Essa parábola destaca a importância de multiplicar os recursos confiados por Deus. Alguns servos investiram e multiplicaram seus bens, enquanto um servo que não investiu foi repreendido pelo Senhor. Em Mateus capítulo 25, verso 27, o Senhor diz: Você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, ao meu retorno, eu recebesse de volta com juros. Tudo o que temos pertence a Deus, e Ele deseja que multipliquemos os recursos confiados a nós, seja espiritual, familiar ou financeiro. A multiplicação desses recursos é uma responsabilidade que devemos abraçar. Se verdadeiramente almejamos uma vida financeira mais próspera, precisamos aprender a investir. Foi decidido que podemos parar de trabalhar por dinheiro ao investir. É através do investimento que colocamos o dinheiro para trabalhar a nosso favor, conquistando assim a liberdade financeira. Não vou negar que adquirir o hábito de investir não é fácil no início, especialmente quando se trata de produtos financeiros. Inicialmente, pode surgir o medo de abrir uma conta em uma corretora, transferir dinheiro e escolher os produtos adequados. No entanto, superar esses desafios iniciais é fundamental para alcançar o crescimento financeiro e a prosperidade a longo prazo. Nos investimentos, seja em renda fixa ou variável, meu conselho é que o medo não seja um obstáculo para começar a investir. Com o tempo você aprenderá, se sentirá mais seguro e começará a colher resultados. O quinto hábito enriquecedor, segundo a Bíblia, é buscar sabedoria. Provérbios afirma: Feliz o homem que tem sabedoria, o homem que adquire entendimento, pois a renda que dá é melhor que a renda da prata, e sua utilidade mais que o ouro. O caminho para a prosperidade financeira inevitavelmente passa pela sabedoria.
Mas o que é sabedoria? Uma definição clara é que sabedoria é saber fazer, é conhecimento colocado em prática. É fundamental entender que o conhecimento por si só tem pouco valor. O verdadeiro valor reside na aplicação prática desse conhecimento. Por exemplo, muitos sabem da importância de economizar, mas poucos têm a sabedoria de realmente colocar isso em prática. Provérbios capítulo 13, verso 16, ressalta que todo homem prudente age com conhecimento, mas o tolo propaga a insensatez. É crucial ir além do conhecimento superficial. Quando se trata de finanças pessoais, é necessário conhecer maneiras inteligentes de ganhar dinheiro, entender sobre renda passiva, fundos de emergência, investimentos, ações locais, ações estrangeiras, fundos de investimento, renda fixa, entre outros. No entanto, mais do que simplesmente conhecer, é imperativo adquirir sabedoria, ou seja, colocar em prática o que se sabe. Estes são os 5 hábitos enriquecedores. Viver abaixo dos seus meios, ter mais de uma fonte de renda, ter um fundo de emergência, investir e buscar sabedoria. Agora, 2 notícias para você, uma boa e outra não tão boa. A boa notícia é que cada um desses hábitos pode causar uma melhoria radical em sua vida. Falo por experiência própria, testemunhando uma significativa melhoria em minha vida ao implementar cada um desses hábitos. A notícia não tão boa é que adquirir esses hábitos não é fácil e não acontecerá da noite para o dia. Tenha paciência consigo mesmo. Dê um passo de cada vez. Neste ponto, recomendo a leitura do livro O Poder do Hábito. Se tiver dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários. Antes de nos despedirmos, clique nos links na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você encontrará materiais exclusivos que vão impulsionar sua caminhada em direção aos seus primeiros 10 mil por mês. Lembre-se, a riqueza está ao alcance daqueles que agem com sabedoria. Espero que tenha encontrado este vídeo incrível e útil. Lembre-se, se gostou, dê um like e inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima!